Paz, irmãos. Eu quero partilhar mais uma vez uma mensagem com todos vocês. O Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. A pergunta é: Jesus, será que Jesus ele é o nosso pastor? Será que Jesus ele é o nosso pastor? Será que nós somos as suas ovelhas? Será que Jesus ele é o nosso pastor? E será que nós somos as suas ovelhas? Será que nós nos comportamos como suas ovelhas? Pastor, ele é alguém que se dedica a domesticar, a alimentar e a guardar o seu rebanho. O pastor, ele é quem pastoreia. Ele é aquele que cuida então do seu rebanho. Ele é então o responsável pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. O pastor, ele conhece cada ovelha pelo nome. O pastor conhece a sua ovelha pelo nome. Quando nós vemos então um rebanho de ovelhas, nós vemos apenas ovelhas. Para nós, parece então que as ovelhas são todas iguais. Para nós não há diferença. Nós não conseguimos ver diferença. Nós não conseguimos enxergar diferença. Isso é aquilo que nós vemos. Isso é aquilo que nós olhamos. Aquilo que nós achamos. E pensamos então desse jeito. Mas não é assim com o pastor. Para o pastor, cada ovelha é diferente. Para o pastor, cada ovelha tem um nome. Cada ovelha é especial à sua maneira. Cada ovelha tem um atributo à sua maneira. Cada ovelha tem então uma história diferente. Cada ovelha tem então a sua história. O pastor então conhece as suas ovelhas. E ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece então cada ovelha pelo seu nome. O pastor conhece aquela que é a sua ovelha e aquela que não é. O pastor conhece aquela que é a sua ovelha e aquela que não é, melhor que ninguém. Ele sabe então o seu nome. Ele nunca se esquecerá então no nome da sua ovelha. Isaías do capítulo 49, versículo 16 diz que Deus escreveu o nome das suas ovelhas na sua mão. Diz que Deus escreveu o seu nome na mão de Deus. O nome das ovelhas de Deus estão escritas na mão de Deus. Será que dá para imaginar isso? O teu nome escrito na mão de Deus. O nosso nome escrito na mão de Deus. Muitas das vezes nós nos alegramos de ter o nosso nome escrito em medalhas, em certificados, em diplomas, em títulos. Mas será que nós podemos entender? Será que nós podemos refletir que o nosso nome está escrito na mão de Deus? Isaías capítulo 49, versículo 16 diz que o nosso nome está escrito na mão de Deus. O nosso nome está escrito na mão de Deus e nos lábios de Deus. Será que isso não é tremendo? Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso saber que o nosso nome está escrito na mão de Deus. O nosso nome está escrito na mão de Deus, está lá, escrito na mão de Deus. E não somente o nome que nós temos agora, e não somente o nome que você tem agora, e não somente o nome que tu tens agora, e não somente o meu nome que tenho agora, mas o nome que Ele tem guardado para ti, o nome que Ele tem guardado para mim, o nome que Ele tem guardado para você. Um nome novo Deus nos dará, um novo nome Deus me dará, um novo nome Deus te dará. Mas nós não vamos falar disto agora. Isso é mistério de Deus. Jesus, o Evangelho de João no capítulo 10, no versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, o qual dei a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor e o qual deu a sua vida pelas suas ovelhas. João no capítulo 10, no versículo 11 diz, Jesus declara que Ele é o bom pastor e que Ele conhece as suas ovelhas e que elas também o conhecem. João no capítulo 10, no versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se nós algum dia nos aprofundarmos
nos pastores de ovelhas, nós vamos ver que onde as ovelhas estão, lá também está então o seu pastor. Onde está um rebanho de ovelhas, lá também está o seu pastor, o qual conhece todas elas, e elas também o conhecem. E elas também o conhecem. Então estão lá as ovelhas, estão lá o rebanho, comendo, descansando, pastando. E então, quando o seu pastor dá o sinal, elas ouvem. Elas estão lá descansando, elas estão lá comendo. Então, quando o seu pastor dá o sinal, elas ouvem. Elas ouvem o sinal do seu pastor. Elas ouvem, elas obedecem e seguem o seu pastor. Elas são obedientes. Não são elas que mandam, não são as ovelhas que mandam, não são elas que escolhem, mas elas amam seguir o seu pastor. Elas amam obedecer ao seu pastor. Elas seguem o seu pastor com alegria. Nós vemos que elas seguem o seu pastor. Elas amam obedecer. Vemos que elas seguem então o seu pastor. Vemos que elas ouvem o seu pastor e elas seguem o seu pastor. Vemos que elas ouvem o sinal do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Então, depois de tudo isto que nós ouvimos, é tempo então de pararmos. Neste momento é tempo de pararmos, é tempo de nós meditarmos. Amados irmãos e amadas irmãs, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós pensarmos: será que nós somos ovelhas de Jesus? Será que nós ouvimos as suas ovelhas? Será que nós nos comportamos como as suas ovelhas? Será que Jesus, Ele é o nosso pastor? Será que nós ouvimos a sua voz? Será que nós obedecemos, seguindo então Jesus como bom pastor? Será que nós obedecemos como ovelhas ao nosso pastor? Será que nós temos Jesus como nosso pastor? Será que nós obedecemos como as suas ovelhas? Cada um de nós sabe se é ou não, se está no caminho certo ou no caminho errado. Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe. E cada um de nós deve se examinar. Cada um de nós deve olhar ao espelho e refletir, se julgar a si próprio, se examinar a si próprio e refletir aquilo que tem sido, aquilo que tem vivido e quem é de verdade. Não basta falar. Não basta falar que é, não basta dizer que é, não basta falar que é, não basta dizer que é. Palavras são apenas palavras. Ovelha não fala, ovelha não murmura, ovelha não questiona, ovelha obedece, ovelha ouve e segue, ovelha ouve e obedece, ovelha segue o seu pastor, ovelha anda e segue o seu pastor, ovelha ouve o seu pastor. Se o pastor vai para a esquerda, a ovelha vai para a esquerda. Se o pastor vai para a direita, a ovelha vai para a direita. Se o pastor vai para a frente, se a ovelha vai para a frente, se o pastor vai para a frente, a ovelha vai atrás do seu pastor. A ovelha obedece. Jesus, Ele é o bom pastor. Mas a pergunta é: será que nós somos as suas ovelhas? Será que nós temos nos comportado como as suas ovelhas? Vamos refletir. Vamos refletir. É tempo de nós nos examinarmos. É tempo de nós nos examinarmos se você é ou não. Você sabe se é ou não. Você sabe se tu sabes se a tua vida coincide com isto ou não. Eu sei se a minha vida coincide com isto ou não. Eu sei se sou ovelha ou não. Eu sei se me tenho comportado como ovelha ou não. Eu sei se tenho olhado para Jesus como um bom pastor e se tenho sido ovelha ou não. Cada um de nós sabe aquilo que tem feito. Se tu sabes que não tens sido, se tu sabes que não tens vivido, se tu sabes que não tens obedecido, é tempo de reconhecer, é tempo de deixar o teu orgulho de lado, é tempo de deixar o orgulho de lado, é tempo de arrependimento, é tempo de te arrependeres, e é tempo de olhares para o Supremo Pastor, é tempo de olhares então para o bom pastor, é tempo de olhares para o bom pastor de maneira diferente, com olhos diferentes,
com olhos diferentes, não de emoção, mas de verdade. É tempo então de mudar de vida, é tempo de obedecer a Jesus, é tempo de amar esse Jesus, é tempo de ouvir e viver para esse bom pastor, é tempo de amar, é tempo de permanecer, é tempo de seguir esse Jesus, é tempo de seguir Jesus, é tempo de seguir o bom pastor, é tempo de nós nos comportarmos como ovelhas que seguem o seu pastor, é tempo de nos comportarmos como uma ovelha que segue o seu pastor, é tempo de nós mudarmos de vida, é tempo de nós obedecermos a Ele, é tempo de nós amarmos Ele, é tempo de nós permanecermos nele, é tempo de nós vivermos como Ele nos chama para viver. Não é o final, ainda há esperança, ainda há oportunidade. É tempo de aproveitar esta oportunidade, é tempo de nós agarrarmos essa oportunidade em nome de Jesus. Nós precisamos aproveitar e viver de maneira diferente, fazer de maneira diferente, como nunca fizemos, como nunca obedecemos. É tempo então de obedecer, é tempo de obedecer, é tempo de obediência, é tempo de obediência. É maravilhoso obedecer a Jesus, é maravilhoso ouvir a voz de Jesus e seguir Jesus. O Espírito Santo dele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Que o Espírito Santo dele possa falar a cada coração, que ela possa convencer e que esta palavra ela venha trazer mudança em nossa vida em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe cada vida. Amém.